universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Então, continuando onde a gente parou, aqui a gente vai ver onde que se encaixam os periféricos dentro dessa figura geral aqui. Entre os periféricos, nós temos a subdivisão entre periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Na verdade, os periféricos são todos aqueles equipamentos que se ligam ao computador com a função de levar, então, dados para o processador ou trazer informações de volta. Por isso, eles são interpretados como periféricos de entrada, de saída ou de entrada e saída, dependendo do que eles fazem, se eles levam a informação ou se trazem de volta. Então, o periférico de entrada é todo aquele que leva informação para o computador, que entra essa informação, esses dados, para dentro do computador. Como exemplo, a gente tem, por exemplo, o teclado, que serve para captura de texto, o mouse para captura de movimentos na tela, que são reproduzidos na tela depois, o scanner para captura de imagens impressas, para converter essas imagens em arquivo digital também, o joystick, que é utilizado não só para jogos, mas também para aplicações profissionais, como simulação de voo, controle de robôs, entre outras coisas, e leitores de código de barra, leitor de caracteres ópticos, microfone, webcam, câmeras digitais, qualquer equipamento que leve informação para dentro do computador. Aqui também a gente tem como exemplo o driver de CD-ROM ou DVD-ROM, mas lembrando aqui que seria só aquele drive que é utilizado apenas para entrada de dados, só para leitura do CD. Não os que existem hoje em dia que servem para entrada e saída, que são aqueles que não só leem o CD, mas também gravam informações no CD. E no caso dos periféricos de saída, são aqueles que têm a função de trazer a informação do processador de volta para o usuário, a informação processada para ele. O melhor exemplo disso seria o monitor. Afinal de contas, o monitor serve justamente para a gente visualizar tudo aquilo que está acontecendo dentro do computador, todos os processos que estão sendo realizados, certo? Então, no caso do monitor aqui, a gente vai considerar apenas o monitor normal, não o monitor touchscreen, porque o touchscreen, quando você encosta nele, você está levando dados para dentro do computador. Aqui, para periférico de saída, a gente considera só o monitor convencional, certo? E aí, uma curiosidade que a gente tem aqui é que o processamento de vídeo não ocorre no processador normal do computador, quando ele tem a placa de vídeo dedicada para esse processo. Então, na verdade, o que acontece é que alguma informação é passada para o processador dizendo a gente precisa processar esse vídeo, ele joga essa informação pela ponte norte para o barramento AGP ou PC Express, ou aquele que é utilizado para a placa de vídeo, que vai jogar na memória da placa de vídeo, certo? E aí, a partir dessa memória da placa de vídeo, é que o processador de vídeo, que está dentro da placa de vídeo também, irá processar esse vídeo e jogar essa informação na tela. Uma curiosidade, então, de como que funciona esse processamento de vídeo é que você tem um mapeamento de vários pixels, cada pixel seria um ponto na tela. Nesses monitores mais recentes, a gente não consegue visualizar isso facilmente, pois, na verdade, nesses monitores mais novos existem muitos pixels, então eles são muito condensados e muito próximos uns dos outros, mas se você pegar uma televisão antiga e olhar ela de lado, você consegue perceber alguns pontos de luz, cada um deles com uma cor diferente, onde que ele está sendo formada a imagem, certo? If you've ever seen one of these filmed, you may notice that it looks slightly different on camera than it does to your eye. Look at that. The reason it looks like this is because the shutter speed of this camera is out of sync with the refresh rate of this screen. The frame is constructed from the top to the bottom multiple times per second. That's 60 times in the US, 60 hertz. I've prepared for you some high-speed footage that I shot a long time ago on the V2511 of this screen and some others. A lot of it is Dan playing Super Mario on the NES extremely badly. Here's the TV and the cat, played back at 25. This is how it would be perceived in real time. And now at 1600 frames a second, you can actually see the scan line moving from the top to the bottom. You'll notice that on a CRT screen, it's only the active line of pixels that's bright, and your persistence of vision will actually build that into a complete image. God, it's messing with my eyes, this. Triff, it's like a dance floor. Oh.
Didn't even make it past the first guy. Slowed all the way down to 2500 frames a second, you can now differentiate each individual frame being built from top to bottom. It takes an extremely fast camera to see that each frame is built line by line from top to bottom, but it takes an even faster camera to see that each line is drawn from left to right. Slowed down to 28,500 frames a second, we're now seeing glimpses of that, but we do need to go even slower. This is now 118,000 frames a second. I'm going to put the stats up for you here so you can see the actual amount of time that it took. And you can see now that the line is being drawn from left to right on the screen. Now at 146,000 frames a second. To gain perspective on just how slow this actually is, you can see the exact time I shot this. So this is hours, it was just past midnight, 23 minutes, 41 seconds. This is a tenth of a second, a hundredth of a second, 1,000th of a second, or a millisecond. And then over here you've got a 10,000th of a second, a 100,000th of a second, and this unit here is the millionth of a second, or a microsecond. We are now at 380,000 frames a second as our recording frame rate. That is the highest frame rate we've ever shot so far on this channel. And using this information, here's a little bonus fact. A CRT screen can draw Mario's moustache in less than a 380,000th of a second. That is some seriously fast facial hair. And if you're wondering why this footage looks extremely mucky and blurry, it's because the resolution is only 256 by 128, which plonked into a 4K frame is... Então, na verdade, como que funciona o pixel? Cada pixel, ele, na verdade, é formado por 3 pontos menores, certo? Cada um deles com uma cor, vermelho, verde e azul. Então, por isso que a gente fala que o padrão de vídeo é RGB, que é de Red, Green and Blue. Então, cada um desses pontos, cada um desses 3 pontinhos dentro do pixel, ele tem uma cor, e se eu quero formar a cor azul no determinado ponto, eu vou dar um valor 0 para o vermelho e para o verde, e um valor máximo para o azul, que é de 255. Se eu quero formar o roxo, eu vou dar valor máximo para o vermelho e para o azul e valor mínimo para o verde, então formando a cor roxa. E aí, dependendo da tonalidade que você quer, você vai dando valores menores ou maiores para esses pontos. E aí, o que a placa de vídeo faz, então, o processador de vídeo, é mapear essa tela no plano cartesiano, dizendo, olha, nessa posição eu tenho um determinado pixel que tem a cor X. Nessa outra posição eu tenho outro pixel que tem a cor Y. E aí, a junção de todos esses pixels é que forma a imagem que a gente vê no monitor, certo? Além disso, outros periféricos de saída são, por exemplo, a impressora, entre caixas de som, data show, gravadores de CD e DVD. Aqui eu estou falando só de gravadores de CD e DVD, aqueles que são usados por empresas para gravar o CD e que não fazem a leitura do CD. E dentro das impressoras, a gente pode citar aqui os 3 tipos de impressora que são utilizados. A impressora de impacto matricial, que hoje em dia quase não é vista, mas que ainda é encontrada em alguns laboratórios e em alguns hospitais por utilizarem uma fita de impressão. São aquelas impressoras que fazem um barulho muito estrondoso e que elas, então, utilizam essa fita para poder marcar os pontos no papel e formar, então, a imagem que deve ser vista. A impressora a jato de tinta, que possui um cabeçote de impressão, onde que está um cartucho de tinta. Pode ter 3 cartuchos, um com cada cor. Então, seria vermelho, verde e azul. Ou então ele pode usar 4 tipos de cores, como CMYK e diversos outros. Que a composição dessas cores, da mesma forma que lá no vídeo, é a junção dos pontos com cores diferentes, é que vai formar a imagem inteira. Although it may look like little more than a box to hold ink,
The inkjet cartridge is actually a highly technical component of the printing system, featuring an integrated circuit that routes signals to the correct ink nozzle with amazing precision. Each ink drop is propelled by a superheated vapor explosion lasting just 2/millionths of a second, accurately and reliably delivering up to 36,000 drops per second from each of the printhead's 400 microscopic nozzles. Extremely tiny drops allow accurate placement of up to 32 ink drops per individual color dot on the page. Ink formulations must be absolutely consistent to ensure each color drop ejects at precisely the right speed to ensure the highest quality image. E a gente tem a impressora laser, que ela utiliza um laser para marcar alguns pontos em um toner, e nesse toner tem uma tinta em pó que parece com grafite, e ele vai marcar esses pontos com laser então no papel para poder mostrar onde que deve ser impresso essa figura, essa imagem ou esse texto que deve ser impresso, ok? Já nos periféricos de entrada e saída, a gente tem aqueles equipamentos que servem não só para levar os dados para o computador, como trazer também as informações de volta para o usuário. Então, um deles é o monitor touchscreen, como já foi dito anteriormente, porque além dele trazer a imagem para o usuário, ele serve também para ser tocado e levar informações para dentro do computador. A gente tem a placa de modem e a placa de fax modem. A de fax modem hoje quase não é utilizada, ela é utilizada só para fax mesmo, em máquinas de fax, ou no computador também, mas a placa de fax modem é aquela que vai transformar digitais em sinais analógicos. Então é aquela que quando você entrava na internet antigamente, ela utilizava uma discagem em tom para alguma operadora, que fazia um barulho também estrondoso, e que você, depois de fazer essa ligação, você tinha a internet ali para utilizar com uma velocidade bem baixa ainda naquela época, e que você muitas vezes precisava discar à noite para poder utilizar um pulso só na internet e poder ficar conectado a noite inteira. O barulho todo mundo conhece, mas existem vários tipos, alguns mais silenciosos e mais rápidos. No capítulo de hoje da série Conheça Seu Micro, você vai saber o que são e como funcionam os modems. Quase todo mundo hoje sabe o que é um e-mail e já viu ou acessou a internet. Para isso acontecer, o computador tem que se comunicar com o mundo exterior. Se essa conexão for realizada pela linha telefônica, é aí que entra o modem. O próprio nome desse equipamento já começa a explicar como ele funciona. Modem é a junção das palavras modulador e demodulador. Modular, no caso, é transformar os dados digitais que são enviados pelo processador em informações analógicas que transitam pelas linhas de telefone. Demodular significa o processo inverso. O modem transforma os sinais da linha telefônica em dados digitais que o processador entende. O modem pode ser essa placa que fica encaixada num slot da placa-mãe ou já vir integrada a ela. São os modems on-board. Mas eles são sempre facilmente reconhecidos pelos dois conectores que aparecem na parte de trás do computador. Um deles é a entrada da linha telefônica e o outro, uma saída que pode ser usada para conectar um telefone.
A questão é que para um modem de banda estreita, nós estamos hoje num V90, que é o código para esse modem, que é uma limitação de 56 kbps por segundo. Até pela limitação também do cabeamento que existe para chegar até a porta da sua casa. Então existe um limite ali para a banda estreita. No banda larga, nós temos uma limitação só de cabo, porque a banda larga me permite estar trabalhando com fibra ótica, só que a fibra ótica não chega na ponta da sua casa. Se ela chegasse, nós teríamos uma multiplicação bem maior da capacidade de transmissão na linha. A gente também tem o HD, que ele serve para entrada e saída, além do pendrive, porque você pode escrever dados ou ler dados neles, mas a gente vai falar melhor do HD e do pendrive na parte de memórias, ok? E para finalizar, então, os periféricos, a gente tem aqui, entre os periféricos de entrada e saída, a gente falou do monitor, falou aqui dos drivers de CD e DVD. Então, para falar de driver CD e DVD, a gente tem que falar também de driver. O que seria drive e driver? Qual que é a diferença entre eles, ok? Então, o drive é aquele equipamento, qualquer equipamento que é utilizado como periférico, que foi estudado aqui anteriormente. E o driver é aquele programa que vai servir para dirigir o drive. Então, driver de motorista mesmo. Ele vai dirigir o drive, vai dizer como que ele vai se conectar com o computador. Então, o driver, na verdade, é um programa que é instalado. Um exemplo que a gente tem é daquelas impressoras que vêm com CD, certo? Gravado, e naquele CD tem um programa que você instala no computador para poder fazer a comunicação entre a impressora. Nesse caso, a impressora é o periférico, ou o drive, e o driver é aquele programa que você instalou para poder fazer a comunicação, ok?